Fala galera, saudações vascaínas, eu sou o Juninho, tô aqui no canal do Mário para atualizar aí as últimas informações sobre o nosso Gigante da Colina. O Mário não vai poder gravar essa edição, né? Então pediu para eu quebrar esse galho aqui para ele, para informar vocês, e faço aqui com o maior prazer. Já peço para você chegar deixando aquele like, né, que é muito importante, ajuda aqui no vídeo, ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Se inscreva aqui no canal também, se você não for inscrito, a sua inscrição é muito importante. E peço também, é claro, para você se inscrever lá no meu canal. Se você não me conhece, nunca foi no meu canal, nunca assistiu um vídeo, Machão da Gama, pesquise aí canal Machão da Gama, a gente está com 159 mil inscritos lá, falta pouquinho para bater 160 mil e já peço aí a sua inscrição lá também. Se inscreva no canal Machão da Gama que você vai dar uma moral gigantesca também para o meu trabalho. E vamos aqui, né? Vamos direto aqui para as notícias, vamos falar muito sobre o Vasco da Gama, atualizar aí as últimas informações, expectativas sobre reforços, né? Jogadores que o Vasco está aí negociando, o Vasco de olho no mercado do futebol, né? Tentando trazer aí algumas peças importantes para reforçar essa equipe que infelizmente ainda está muito abaixo do que o torcedor merece e muito abaixo do que a instituição Vasco da Gama merece. Bom, algumas informações que surgiram de ontem à noite para hoje de manhã. Primeiro vamos falar aqui de Fabrício Daniel, que é um meia que vem se destacando no Mirassol, né, no Campeonato Paulista. O Mirassol tem um bom time, todo ano o Mirassol forma uma boa equipe, né, dos pequenos lá do Paulista, é sempre um time que dá muito trabalho e o Mirassol vem fazendo mais uma vez uma boa campanha no Paulistão e o Fabrício Daniel é um jogador que vem despertando interesse aí de alguns clubes grandes do futebol brasileiro. O Vasco também tem interesse nesse jogador. Inclusive, o empresário do atleta confirmou que realmente o Vasco procurou, né, o jogador, abriu conversas ali sobre o jogador, mas a situação não evoluiu. Lá no Mirassol, eles não costumam fazer empréstimo de vou emprestar jogador e depois, se vocês gostarem, vocês pagam a quantia, ou então, se acontecer uma negociação, é 50% para cada. O Mirassol não trabalha dessa forma, não. Lá no Mirassol tem que ser dinheiro, meu amigo. Quer levar jogador? Tem que pagar. Por isso, as conversas não evoluíram. Mas o Vasco ainda não desistiu dessa situação, né? O Vasco continua ali com o Fabrício Daniel no radar e quem sabe aí com o dinheiro da 777 Partners o Vasco possa fazer um investimento aí para tentar a contratação do meia Fabrício Daniel. Seria um reforço aí interessante para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogador que vem fazendo aí um bom Campeonato Paulista. Um jogador que pode pintar no Vasco aí nos próximos dias é o atacante João Diogo da Caldense, né? Um atacante de 25 anos que vem se destacando aí no Campeonato Mineiro. Ele começou a seguir o Vasco nas redes sociais, o que é um indício, né, que o jogador realmente está próximo de fechar com o Vasco da Gama. Além disso, jogadores do elenco do Vasco também começaram a seguir o João Diogo, né? O que pode aí ser também um indício de que após o campeonato estadual, após o campeonato mineiro e também o campeonato carioca, o João Diogo pode chegar aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar aqui agora de um jogador que realmente deixou o Vasco, né? Aliás, ainda não deixou, está deixando, está de saída do Vasco da Gama. O Luiz Cangá, o zagueiro equatoriano Luiz Cangá, que assinou ali um contrato de 3 meses, né, com o Vasco, mas esse contrato não será renovado. Inclusive, o empresário do jogador falou hoje sobre essa situação, né? Disse que o atleta até tinha a intenção de ficar no Vasco, mas como ele estava sendo pouco utilizado, ele preferiu procurar novos ares, né? Um lugar onde ele possa jogar, onde ele possa ser mais utilizado. No Vasco ele não estava tendo as oportunidades que ele achava que deveria ter, né? Estava jogando menos do que ele achava que deveria jogar. Por isso, como ele na hierarquia ali ele via, Conceição está na minha frente, Quinteiro está na minha frente, Ulisses está na minha frente. Então, nesse momento, ele era o quarto zagueiro do Vasco, né? Ali, a quarta opção, ele acabou realmente querendo procurar novos ares e não vai ficar no Vasco da Gama. Uma outra aqui, informação sobre negociação que a gente vai atualizar também nesse vídeo. Elvis, ontem foi notícia, né, em todos os canais aqui que fala sobre o Vasco da Gama, a situação do meia Elvis, que disputou a última Série B pelo Goiás e ainda está no Goiás, só que está sendo menos utilizado, né? Surgiu ali a informação de que o Vasco e o Novo Horizontino tinham interesse em pegar o camisa 10 do Goiás. Só que a diretoria do Goiás hoje já veio a público dizer que é praticamente impossível disso acontecer, que o jogador vai permanecer no Goiás e que eles não têm, neste momento,
nenhuma intenção de negociar o jogador. Bom, continuando aqui a falar sobre reforços, hoje saiu uma matéria no Globoesporte.com dizendo que o Vasco aí está avançando na contratação de 2 jogadores. Esses nomes ainda não foram revelados, né? Mas seriam aí 2 jogadores de um nível acima, jogadores que chegariam realmente para ser titular indiscutível, incontestável nesse time do Vasco da Gama. A ideia do Carlos Brasil e da diretoria do Vasco, segundo o Globoesporte.com, é do Vasco trazer aí pelo menos mais 5 jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro. E 2 jogadores já estariam numa negociação mais avançada, mas esses nomes são mantidos em sigilo para a coisa não vazar e melar, né? Porque pode vazar e aí, pô, ninguém tá falando no jogador. Vazou o nome, aí, pô, o outro clube pensa, pô, fulano de tal tá negociando com o Vasco, vamos lá, vamos tentar também. Então o Vasco tá deixando, né, em sigilo esses nomes, mas pode ser aí que nos próximos dias o Vasco anuncie 2 jogadores que chegariam ali para ser titular nesse time. Vamos falar aqui agora da 777 Partners. Existe a expectativa aí da 777 Partners, os executivos, né, o Josh Vander e mais os outros 2 donos lá da empresa americana, virem para o Rio de Janeiro na próxima semana para inclusive acompanhar uma partida do Vasco ali pelas semifinais do Campeonato Carioca. A expectativa é que na próxima semana aí os executivos do grupo estejam no Rio de Janeiro. A 777 Partners que foi manchete ontem e hoje no mundo inteiro, né? Porque eles compraram mais um clube europeu. Eles adquiriram ali o Standard de Liège, um clube da Bélgica, um clube que é um dos maiores da Bélgica, né? Um dos principais, com maiores torcidas ali, um clube que é 10 vezes campeão belga e que nesse momento também, assim como o Vasco, é um clube inclusive fundado em 1898, mas assim como o Vasco não vive um momento muito bacana, né? E a 777 Partners adquiriu esse clube belga, comprou 100% do clube, né? Então é mais um aí na cartela da empresa. Ele já tem o Genoa, agora tem o Standard de Liège, tem uma porcentagem do Sevilla da Espanha e está próximo aí de comprar também o futebol do Vasco da Gama. Entrando aqui na parte final do nosso vídeo, vamos falar rapidinho de Matias Galarza. Matias Galarza foi convocado para a seleção paraguaia, isso mesmo, os próximos 2 jogos da seleção paraguaia na eliminatória da Copa do Mundo, terá aí a presença de um jogador vascaíno. Matias Galarza foi convocado. E aí levanta o debate, né? Será que é o Vasco que não sabe aproveitar o Matias Galarza, porque no Vasco a maioria das vezes ele não é nem relacionado, ou o futebol paraguaio está tão fraco que um jogador que não tem espaço no Vasco frequenta a seleção? Enfim, a gente vai descobrir só com o tempo, né? Mas o Matias Galarza foi convocado aí, vai disputar essas 2 próximas partidas de eliminatórias pela seleção paraguaia. Amanhã tem Vasco da Gama, o Vasco encara o Resende, expectativa de time reserva, né? O Vasco deve poupar aí alguns jogadores para as semifinais do Campeonato Carioca. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal do Mário e se inscreva também lá no meu canal, o canal Machão da Gama. Tô esperando você lá, hein? Vamos bater os 160 mil. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui!